Oi, gente, tudo bem? Aqui com você. É um prazer poder compartilhar algo no meu coração, experiência da minha vida. E nós vamos falar sobre como manter-se na jornada em tempos de dificuldade. E esse tema não apenas para esse momento, mas para a vida. Porque quando se fala de dificuldades, quando se fala de tribulação, quando se fala de crises, nós estamos falando de coisas que ou já aconteceram conosco, ou eles ocorrem agora, ou eles virão para a nossa vida. Não tem como. Tribulação, crises, problemas, isso é uma realidade do ser humano, da nossa jornada. Como manter-se na jornada? Como manter-se? Como não desistir? Como permanecer na jornada? O livro de 1 Samuel, ele registra algo interessante sobre a vida de Davi. Davi, ao chegar com o seu exército em Ziclag, ele percebe uma coisa, ele percebe fumaça, e aí eu imagino Davi com todo o seu exército correndo, e quando eles chegam na cidade, Samuel registra que um bando, um exército passa por lá, leva as mulheres, os filhos, os bens, leva tudo. Saqueia aquela cidade, põe fogo na cidade, e ali Davi com aqueles homens chegam diante daquela situação. Gente, que crise, que provação, que tribulação. Você imagina ter toda a sua família, todos os seus bens, não apenas seus, mas de todo o exército. Foi um momento muito difícil. E aí quando eu olho para essa história de Davi, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, como manter-se na jornada, em momentos de dificuldade, de provação e de dor. Dor é um processo na caminhada de qualquer pessoa. Eu não estou afirmando que a gente precisa chamar a dor. Nós devemos viver na dor, mas ela faz parte da nossa jornada. E quando eu admito que ela faz parte da nossa jornada, eu não desisto. Eu não desisto da minha caminhada, eu não desisto do meu chamado, eu não desisto da minha família, de quem eu sou, eu não desisto da minha missão. Jesus sempre foi claro com relação a dificuldades. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dor, choro, algo que faz parte da nossa natureza. Manter-se na jornada. Não desistir é admitir que dor faz parte. Ela não deve ser a nossa existência, o nosso estilo de vida. Mas quando ela estiver presente, eu preciso admitir que ela faz parte do momento da dificuldade. Segunda coisa que eu vejo importante como manter-se na jornada em tempos de dificuldade. Não tentar simplesmente se defender ou acusar. Sabe aquela situação? Eu quero procurar quem foi o responsável. Eu quero procurar encontrar quem foi o culpado. Concorda comigo? Tem dificuldades na nossa vida que foram más escolhas. Elas aconteceram, elas estão presentes porque eu escolhi. Tem dificuldades, provações, dores da minha vida e da sua vida que elas vêm por quê? Porque faz parte da jornada. Nós somos seres humanos, mas tem situações da nossa vida que Deus quer provar a minha fé. Ele quer tirar a minha vida e a sua vida da zona do conforto. Sabe aquela situação? Deus quer tirar simplesmente do discurso, de dizer que eu confio, de dizer que eu tenho fé, para a prática. Então não tente simplesmente se defender ou procurar os culpados. Assuma, verifique em tempos de dificuldade. Não é acusar ou querer se defender, é entender a situação. Outra coisa importante em tempos de dificuldade, como manter-se na jornada. Tire um tempo para se isolar. Líderes, homens, mulheres, pessoas, em tempos de dificuldade, a gente precisa se isolar. Em seu livro A Arte de Guerrear, um item muito interessante. Em momentos de dificuldade, de guerra, uma estratégia é você se isolar.
É o momento de você sair do campo de batalha. Quantas dificuldades nós aumentamos sem ser a realidade. Quantas dores nós aumentamos, mas elas não são do tamanho que a gente imagina ou estar, na verdade, a dor presente. Quem sabe porque eu estou na situação, porque eu me envolvo demais, porque eu vejo demais o problema, porque eu vejo demais a tribulação e ali se torna um tamanho, o tamanho aumenta. E aí, muitas vezes, eu preciso sair, eu preciso ver de outro ângulo, eu preciso de ver de um outro nível, eu preciso de ver de uma outra perspectiva. Quando a gente vai na história de Davi, Davi se isola, Davi sai, Davi vai conversar com Deus, Davi diz assim, olha, o problema existe, ele tem um tamanho, mas eu não vou fazer daquele problema maior do que ele já é. Muitas vezes isolar-se, muitas vezes não é a solidão, mas a resiliência, de forma intencional. Eu me retiro. Em tempos de dificuldade, se isolar, resiliência, olhar de outra perspectiva faz toda a diferença. Toda a diferença. 5. Momentos de dificuldade, como manter-se na jornada. Seja transparente e claro com as pessoas ao redor. Não é trazer o problema para as pessoas, colocar o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade para as pessoas, mas falar de forma clara. É isso que está acontecendo, é isso que eu estou passando, é isso a realidade, é essa a minha realidade. Essa é a situação. Líderes são claros. Se nós queremos manter-se na jornada em tempos de dificuldade, nós precisamos ser claros com as pessoas. Esse é o meu sentimento, isso é o que eu vejo, isso é o que eu sinto, isso aqui é o que está doendo. E por que dói? Porque eu sinto por causa disso. Trazer clareza. Quantas vezes a clareza faz com que as pessoas possam nos suportar, as pessoas venham entender, as pessoas conseguem enxergar, as pessoas conseguem estar do meu lado. Porque em tempos de dificuldade, em tempos de dores, de crises, às vezes nós somos insuportáveis. Às vezes a nossa conversa, a nossa reação, os nossos sentimentos, nem sempre as pessoas conseguem entender. Em tempos de dificuldade, clareza é importante. Tempos de dificuldades, como manter-se na jornada em tempos de dificuldade. Seja humano, não tente ser algo que você não é. A menos que seja a sua fé, a sua confiança, a menos que seja aquilo que você realmente crê em Deus. Ter fé não é ter tudo aquilo que eu quero, mas compreender que Deus tem o melhor para a minha vida, como manter-se em tempos de crise, de dificuldade, é expressar minha humanidade. Davi chorou, está lá, ele chorou, mas ele chorou aos pés de Deus, ele chorou aos pés de quem resolve. Ele mostrou a humanidade. E nós vemos que Davi era corajoso, nós vemos Davi confiante, nós vemos Davi uma pessoa que realmente descansava em Deus, mas ele permitiu ser humano. Outra coisa importante, como manter-se em tempos de dificuldade na jornada, foque em boas notícias, mesmo que essas notícias sejam poucas. Em tempos de dificuldade, em tempos de crise, em tempos de dor. Como manter-se na jornada é aquele que é o que está escrito na palavra. Eu olho para o que me dá esperança. Eu enxergo, eu decido enxergar o que me traz esperança. Davi, no tempo da dificuldade, ele decidiu esperar no Senhor e conversar. Posso ir?
Vou, é isso que eu preciso fazer? O Senhor aprova isso? Ele colocou a esperança. Mesmo que não tenhamos boas ou muitas notícias boas, as poucas, em tempos de dificuldade, faz com que a gente não desista. Não desista. Outro ponto importante, como manter-se na jornada em tempos de dificuldade. Não tente ser controlador da situação. Tem coisas que a gente precisa deixar. Tem coisas que não dá para segurar. Tem coisas que não dependem das minhas mãos, do meu esforço. Tem coisas que nós devemos deixar ir. O que vai acontecer? Em determinado momento vai estabilizar. Eu lembro muito bem, especificamente nessa pandemia de Covid, eu fui daqueles do exagero. Isso aqui não é nada, isso aqui é pânico, isso aqui simplesmente é medo. Estava aqui desse lado aqui. Depois passei por um período, perceber que a coisa era muito séria, mas também não era esse tamanho a minha visão. O que aconteceu, gente? Eu fui por esse lado do equilíbrio. E para mim o lado do equilíbrio era, olha, se eu tiver que pegar, vou ter que enfrentar. Se eu tiver que enfrentar a doença, eu vou fazer o possível para manter tudo aquilo que era possível, higiene, isolamento, mas, sabe de uma coisa? Assim, eu não posso controlar. E o problema da pandemia é justamente isso, porque não existe controle. Como é que eu vou controlar? Quantas situações da nossa vida nós saímos da jornada porque o que desespera a nossa vida não está no controle das nossas mãos. Lógico, por isso que tornou crise. Lógico, por isso se tornou dor, por isso se tornou dificuldade. Porque você não tem o controle. E tem coisas que nós devemos deixar. Tem coisas. Todas as coisas? Não. Mas muitas vezes, para a gente se manter na jornada em tempos de dificuldade, tem coisas que a gente deve deixar ir. Depois vamos perceber qual é o ponto, a estação que eu vou tomar o controle. Algo importante como manter-se na jornada em tempos de dificuldade, seja alguém que levanta as pessoas e não puxa as pessoas para baixo. Pois é, gente. Interessante, né? Quando você vai na história, em 1 Samuel 30, de 1 a 20, a história de Davi, Samuel conta, Davi, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, ele não puxa as pessoas para baixo. Mesmo que a situação ele estava vivenciando, ele levanta as pessoas. Cuidado, em tempos de dificuldades, em tempos de dor, em tempos de crise, você já está passando. O problema já está em você. Você não está bem e ainda derrubar as pessoas, ainda puxar as pessoas, ainda levar as pessoas para o buraco, não seja, cuidado, não seja esse tipo de pessoa. Pelo contrário, você pode ajudar muito alguém. Você pode levantar pessoas mesmo em tempos de dificuldade. Outra coisa, gente, decida agir. Como manter-se na jornada em tempos de dificuldade, seja uma pessoa decidida. É melhor pedir perdão por algo que fizemos e deu errado do que dar desculpas por algo que deveria ter sido feito. Você precisa ouvir isso de novo. É melhor pedir perdão porque eu agi e foi errado do que dar desculpas por algo que deveria ter sido feito. Decida. Ou alguém vai decidir por você.
ou a situação vai decidir por você. Mas duas coisas eu quero terminar. Como manter-se na jornada em tempos de dificuldade, cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Na história, Samuel, ele é bem específico. Davi, cuidou da sua alma em Deus. Ele chorou, mas foi lá na presença de Deus, porque, gente, na presença de Deus nós encontramos refúgio, na presença de Deus nós encontramos alegria, na presença de Deus nós encontramos ânimo, na presença de Deus nós encontramos vigor. O texto, eu amo esse texto, essa história de Davi. A Bíblia diz que ele animou-se no Senhor, renovou suas forças no Senhor, ou seja, ele cuidou da alma. Ele cuidou da alma. Muitas vezes desistimos da jornada, desistimos de caminhar porque não suportamos o peso da alma. Nem sempre é o tamanho do problema, mas é a angústia da alma, é a ansiedade, é o medo. Cuide da sua alma, cuide das suas emoções. Perceba, somos humanos, sentimos, sim, o choro pode existir, mas eu não vou deixar que ele me controle. Eu não vou deixar que o medo me controle. Eu não vou deixar que um sentimento me controle. Finalmente, como manter-se na jornada em tempos de dificuldade. Saiba que você é filho, saiba que você é herdeiro, saiba que você tem a palavra, saiba que você tem Jesus, saiba que você tem o Espírito Santo. E se Davi passou e conseguiu sair, e se Paulo passou e venceu, e se Eliseu, Elias, Abraão, Jacó, quantas pessoas, você mesmo, quantas situações na sua vida no passado você superou. Por quê? Porque você esperou em Deus, porque você viu Deus, porque Deus te deu estratégia, porque Ele realmente, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, Ele esteve presente com você. Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É a presença dEle. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Sim, em tempos de dificuldade, é Deus que sustenta a nossa vida na jornada. É Deus que nos sustenta. É o Espírito Santo que intercede por nós. E Ele, Deus, sabe muito bem fazer com que tribulações virem experiências, a dor vire testemunho, a lágrima vire regozijo. Deus sabe fazer muito bem e que situações adversas possa virar história e a gente possa alcançar não apenas uma experiência maravilhosa, mas quem sabe ajudar muitas pessoas. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se como manter-se na jornada em tempos de dificuldade. Coloque isso em prática. Eu tenho uma absoluta certeza que você vai chegar ao destino, ao propósito de Deus na sua vida. Deus te abençoe ricamente.